Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a correção do nosso simulado 28 aí, aquele simulado especial do Banco do Brasil que a gente está fazendo durante essa semana de revisão. Ou seja, já é o quarto simulado, beleza? E a gente vai ter outros mais aí. Então se você chegou aqui através do YouTube e quer fazer esse simulado, dá um pause no vídeo, clica no link na descrição aqui que tem o simulado para você preencher. Vai lá, responde, depois você volta aqui, dá o play e vê onde você errou, o que você acertou, como você poderia ter ido melhor. Quer receber esses simulados de maneira antecipada? Participa dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links estão aqui também na descrição do vídeo, beleza? Clicou lá, você já está fazendo parte, assim é legal porque você consegue também fazer parte do nosso ranking de alunos, tá? O ranking com os melhores colocados nas questões de informática. Todo dia tem, tá? Todo dia tem esse simulado na parte da manhã e daí na parte da noite eu trago a correção junto com o ranking para vocês. Bora lá para a nossa correção então. Primeira questão fala o seguinte, ó. Marque os dois protocolos que são utilizados para que um usuário consiga basicamente enviar e receber mensagens de correio eletrônico, supondo que ele já possui um computador conectado na rede mundial de computadores e funcionando adequadamente. Ou seja, dois protocolos que são utilizados para troca de e-mail, tá? Aqui ele fala para enviar e receber. Beleza, vamos ver as alternativas. Alternativa A, FTP e DHCP. FTP e DHCP, protocolo aqui FTP é de transferência de arquivo, né? File Transfer Protocol. E o DHCP é aquele protocolo que atribui endereços IPs de maneira dinâmica, de maneira aleatória, tá? Então, ó, Dynamic Host Control Protocol, né? Protocolo que atribui endereços IP ao computador de uma rede de maneira dinâmica. Então, não é, né? Ele quer saber para trocar mensagem de correio eletrônico, certo? Alternativa B, SMTP, é o Simple Mail Transfer Protocol, aquele protocolo que é utilizado para envio de correio eletrônico, e o POP, Post Office Protocol, protocolo de recebimento de e-mail. Beleza, então pode ser a B, né? Vamos ver as outras? C, URL, Uniform Resource Locator, URL, também conhecido como endereço, né? É o nosso endereço de página completo lá. E DNS é o carinha que faz a tradução desses endereços em nomes IPs, ou seja, ele faz a tradução de um nome de uma máquina, né? Do endereço de uma máquina em endereço IP. Por que tem esse carinha? Porque os computadores só trocam mensagens dentro da rede através de IP, eles só reconhecem IP. Mas para a gente é melhor a gente trabalhar com nomes ou com números. A gente consegue trabalhar melhor, guardar melhor as informações através de nomes amigáveis, que são as URLs, tá? Então, por exemplo, o que é mais fácil de eu guardar? O site google.com ou o endereço IP do google.com? Ou, por exemplo, o que é mais fácil eu guardar? O nome do professor, que é Matheus, ou o CPF do Matheus? É mais fácil eu guardar o nome do que o número. Mesma coisa, então, para a gente navegar na internet. É mais fácil a gente navegar através de nomes do que de números, tá? Então, tem que ter esse carinha que faça a conversão, a conversação, a tradução, né? O DNS, ele traduz o nome em número IP para que os computadores consigam trocar informação e os IPs em nomes para que nós consigamos navegar na internet, beleza? Essa é a função do DNS. DNS tradutor de nome em IP. Alternativa D, IMAP. IMAP é um protocolo de recebimento de e-mail, tá? De gerenciamento também, onde a gente pode acessar os nossos e-mails através de um web-e-mail, não necessariamente baixar ele lá do servidor, tá? E o IRC Internet Relay Chat, é aquele protocolo que permite com que a gente faça chats dentro de uma página, ou seja, que tenha bate-papo, tá? Cuidado, ó. Aqui ele fala receber mensagem de correio eletrônico, ele não está falando de bate-papo, tá? Se ele colocar só mensagens, trocar mensagens, aí até que a gente conseguiria colocar o IRC aqui dentro. Mas aqui ele fala de correio eletrônico especificamente, beleza? Então a D não pode ser. E a alternativa é SSH, protocolo de acesso remoto que tem um pouco de segurança, né? Ele tem criptografia. E o Telnet, outro protocolo de acesso remoto aí, beleza? Então a alternativa correta dá 1 aí, a alternativa B. SMTP envia, POP recebe e-mail. Segunda questão. Uma das características interessantes de uma URL é poder conter pastas, subpastas e arquivos em sua escrita. Qual das URLs abaixo é a correta para se acessar o arquivo notas.txt que se encontra na subpasta aulas dentro do servidor estudiinfo.com.br através de uma conexão segura? Ou seja, ele quer saber como que eu escrevo uma URL, o nome de uma página correto, né? Qual que é a maneira certa de eu escrever para eu acessar um arquivo que se chama notas, que está dentro de uma subpasta ou subpágina aulas, que está dentro do servidor estudiinfo.com.br através de uma conexão segura. Então aqui, ó, eu já poderia eliminar algumas, né? Conexão segura é o HTTPS, tá? HTTP, navegação comum. Então tudo que for HTTP, ó, eu posso eliminar. Posso eliminar aqui e posso eliminar aqui.
Como a URL ela é feita, né? A URL vem primeiro a definição do protocolo, ou seja, que tipo de acesso eu estou fazendo, se é um acesso normal, se é um acesso seguro, se é um acesso de troca de arquivos, tá? Então, HTTPS, no caso aqui, navegação segura, tá? Não estou fazendo uma navegação segura, ó. É sempre assim a URL, ó, navegação, né? Desculpa, protocolo, // servidor, aí ele pode vir aqui ainda 2 pontos, algum número que é a porta, barra alguma coisa e assim vai, tá? Mas geralmente é isso daqui, ó. HTTPS, né? É o protocolo, então a URL começa por protocolo, seguido dos 2 pontos / e o endereço e domínio, tá? E se tiver subpastas, arquivos, pode colocar também. Mas obrigatoriamente a URL tem que ter o protocolo, 2 pontos / e minimamente o endereço do servidor com o domínio dele aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Alternativa A, vamos ver se ela está correta. HTTPS, beleza? Conexão segura. Dentro do servidor estudiinfo.com.br, fechou. /aulas, ou seja, na subpasta ou subpágina aulas, fechou. Dentro das... aqui não, né? Porque aqui ele já leva para uma outra página, ó. Então ele levou para a subpasta aulas, dentro da subpasta notas e levou para uma outra subpasta, ó, subpasta txt, tá? Não é nome de arquivo aqui, beleza? Então esse aqui também não pode ser a A, fechou? Vamos ver se a B pode. B, HTTPS, beleza, protocolo de navegação seguro, dentro do servidor estudiinfo.com.br, fechou. No diretório A, já errou, né? Porque ele já coloca o arquivo direto, ó, aulas.notas.txt, tá? Então, ó, não é uma subpasta nem diretório aulas, é um arquivo direto que ele coloca aqui. Então, não é isso que ele quer o arquivo notas.txt, não é o arquivo aulas.notas.txt, tá? Alternativa C, a gente já viu que não é, né? Porque é o HTTP aqui no HTTPS. Tomara que seja D, né? Tomara que ela esteja certa. Vamos lá. D, HTTPS, então protocolo de navegação segura, dentro do servidor estudiinfo.com.br, dentro da subpasta ou subpágina aulas, o arquivo notas.txt. Fechou, arquivos nota.txt que está dentro da subpasta aulas, que é isso que ele quer, né? O arquivo notas.txt encontra dentro da subpasta aulas. Fechou. Então, a alternativa correta aí, alternativa D. Beleza? Entendeu como que é uma estrutura de URL? Se você não sabe como que é uma estrutura, como que ela funciona ou ainda ficou em dúvida, tem aula aqui no canal explicando especificamente essa parte de URL, tá bom? Vai lá na playlist de internet que você vai encontrar ela. Questão número 3 fala o seguinte: se um usuário tem 2 pastas em uma mesma partição de um disco rígido de um computador rodando o Windows 10 em português, o que acontece se esse usuário, utilizando o botão esquerdo do mouse, arrasta uma pasta para uma outra unidade de disco? Alternativa A. Aparece uma mensagem perguntando se o usuário quer mover a pasta e todo o seu conteúdo ou somente o conteúdo da pasta? Não, tá? Não aparece nenhuma mensagem quando ele faz isso. B. A pasta arrastada e o seu conteúdo são copiados para o destino? Fechou, tá? Ó, aqui, ó, quando eu copio, ele tem 2 pastas em uma mesma partição de um disco rígido de um computador e depois ele faz o quê? Ó? Ele pega essa pasta e, utilizando o botão esquerdo do mouse, ele arrasta uma dessas pastas para uma outra unidade de disco. Então, quando são unidades aí de disco, outra unidade, pode ser outra partição, ou outro disco rígido, ou uma unidade de armazenamento externa, digamos um pendrive, alguma coisa do tipo, um HD externo, tá? Outra unidade de disco, outra unidade de armazenamento. Ou seja, quando eu arrasto de uma unidade para outra, ele faz a cópia. Se fosse arrastar uma pasta para a mesma unidade, né? Ou seja, estou arrastando aqui, por exemplo, uma pasta que está lá em downloads, para uma pasta que está dentro de documentos do meu computador. Todas estão no disco C, todas fazem parte do mesmo local. Ele não fala para outra unidade de disco. Quando eu arrasto dessa maneira para a mesma unidade de disco, ele move. Quando são unidades de disco diferentes, ele copia, tá? Então, a alternativa correta da 3 aí é a alternativa B. Vamos ver as outras, ó. C. A pasta arrastada e todo o seu conteúdo são movidos para o destino e deixam de existir na localização original? Não, né? Isso daqui seria se fossem unidades diferentes. D. O conteúdo da pasta arrastada é movido para o destino, mas a pasta de origem agora vazia? Não, tá? Se arrastou a pasta, mas só move o conteúdo dela? Não tem como. E E. O usuário recebe uma mensagem de erro? Não recebe nenhuma mensagem de erro aí também, beleza? Então, a única que vai satisfazer a alternativa correta da 3 é a alternativa B. Quando eu estou movendo, então, pastas ou arquivos entre unidades de armazenamento diferentes, essa pasta ou esses arquivos arrastados e o conteúdo são copiados para o destino. Questão número 4. O Windows 10 oferece aos usuários uma grande quantidade de recursos. Um deles é o recurso que proporciona, por meio do explorador de arquivos, a visualização de uma lista com as pastas frequentemente acessadas e outra lista com os arquivos mais recentes. É permitido também ao usuário, caso queira, que essas informações não sejam mostradas.
desativar a exibição. Esse procedimento pode ser iniciado através do próprio explorador de arquivo, clicando em, ou seja, como que ele vai desativar a exibição. Aqui ele já fala para mim, ó, desativar exibição, é dentro de qual menu? Exibir e depois opções, tá? Ferramentas e depois opções? Não, ferramentas são manipulações que eu faço dentro de um arquivo. Exibir e depois desativar a exibição? Não, essa desativar a exibição é uma coisa que eu tenho dentro das opções, tá? Não tenho esse botão desativar a exibição dentro da minha guia exibir do Explorer. Se você não sabe os elementos do Explorer, também tem uma aulinha exclusiva aqui no canal somente sobre o Windows Explorer. É muito bom dar uma olhada porque é frequentemente cobrado no Windows Explorer quando a gente está trabalhando com manipulações de arquivos ou somente o tema Windows 10, beleza? C. Exibir, né, que eu acabei de falar para vocês, depois desativar a exibição, não tem. A D. Ferramentas e depois ocultar, também não tenho, tá? E exibir depois painel de detalhes, também não. Painel de detalhes é aquele painel que fica na minha lateral direita, tá? Eu posso ativar ou desativar através da opção exibir, mas ele fica, não é essa parte que ele está querendo fazer aí, tá? Ele quer fazer o quê? Que não sejam mostradas as informações lá do usuário, que ele quer desativar essa exibição. Então, a alternativa correta aí da 4, alternativa A. Questão número 5. Com base na planilha do Microsoft Excel 365 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula soma Cs de D2 até D8, se C2 até C8 tiver o texto 20 e B2 até B8 tiver o texto AT. O que o soma Cs faz? Soma Cs ele faz o seguinte, ele vai somar de acordo com vários critérios, né? Se for só o soma C ele soma de acordo com um critério. Soma Cs eu posso somar com um ou mais critérios, de acordo com um ou mais critérios, tá? Se eu colocar só um critério no soma C, ele vai somar, professor? Vai, funciona, tá? Mas aí eu poderia utilizar o soma C só. O soma Cs funciona com um ou mais critérios, beleza? Vamos ver como que é essa escrita desse soma Cs, ó. Esse soma Cs ele fez o seguinte, ó. Primeiro, é o intervalo de soma de D2 até D8, tá? Então, de D2 até D8 é esse meu intervalo aqui, ó, onde eu tenho a remuneração. Então, eu só vou somar esses valores. O resto que eu tenho ali é tudo que ele vai usar de critério, tá? O meu intervalo de soma é só isso daqui, só isso que eu vou somar, tá? Ele não delimitou mais nada. Então, ó, meu intervalo de soma é sempre assim, ó, intervalo de soma, depois ponto e vírgula, critério, tá? O critério sempre vem alguma coisa comparado com alguma coisa e depois, ó, ponto e vírgula, um outro critério, tá? Então, o meu critério 1 é que de C2 até C8 eu tenha valores iguais a 20, tá? E tem que colocar entre aspas duplas para ele funcionar, tá bom? Então, ó, lá de C2 até C8, só vou somar os intervalos correspondentes, as colunas, as células correspondentes aqui na minha coluna D, se aqui dentro da coluna C tiver os valores 20, tá? Quem for 20 eu somo o correspondente aqui na frente. Só que ao mesmo tempo, além de ser 20, eu tenho que ir lá de B2 até B8, de B2 até B8, tá aqui, né? Também tem que ter o texto AT, ou seja, além daqui ser 20, da minha carga horária, né, de C2 até C8, ter o número 20, aqui dentro de B2 até B8 vai ter que aparecer o texto AT. Então, vamos lá. Ó. Vamos primeiro aqui por C2 até C8, que é o critério que ele fez, né? C2 até C8 igual a 20. Quem que é igual a 20? Ó? Eu tenho aqui, tenho aqui também, tenho aqui e aqui, beleza? Esses daqui são os números 20 que eu encontrei, tá? Se fosse só isso, aí eu tenho que somar o correspondente. Eu tenho que somar o 15, mais esse 15, mais esse 10 aqui, mais o 10 e mais o outro 10, tá? Só que daí ao mesmo tempo ele quer que de B2 até B8 seja AT. Quem que é AT aqui de B2 até B8, ó? De B2 até B8 eu vou achar o AT, ó. TI, não, AT, né? Opa, achei um, tem outro, aqui, ó, AT, beleza? Então, ó, quem tiver marcado aqui com AT e aqui tiver com 20, aí pode entrar na minha soma o referente à coluna D, beleza? É assim que o soma C faz. Sempre assim, um intervalo de soma, vou somar esse intervalo, os valores que tem lá de acordo com o critério correspondente em tal lugar e de acordo com outro critério correspondente em outro lugar, de acordo com os outros critérios, se assim ele quiser. No caso que são só os dois critérios que ele utilizou, tá? Então vamos lá, ó. Quem que é? Vou começar aqui pelo AT, tá? Que fica mais fácil, que são menos palavras que a gente tem, menos células aqui preenchidas, né? Com o AT. Então, AT eu tenho aqui e tenho aqui. Aqui em carga horária, eu tenho, nesse AT aqui, é 20? Não é. Então, aqui, ó, não entra na soma, tá? Não entra na soma. E esse aqui, ó, AT, beleza, né? E 20. Então, esse 10 aqui entra na soma, tá? Então, na verdade, eu vou fazer o quê? Vou somar o 10 com mais nada, tá? Vai ser só 10 mil, beleza? Esse é o resultado. Se ele fosse aqui, ó, em vez de C2 até C8, fosse 20, ele pegasse aqui para mim 40, tá? O que apareceria? Eu ia somar
só esse daqui, tá? Porque ainda continuou como AT. Então, quem que é AT e quem é 40, aí beleza. Se fosse 40 e aqui fosse, por exemplo, TI, aí eu teria que somar quem é 40 e quem tem TI, ó. No caso, que tem TI, 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 eu teria que ver quem que é 40 no TI. Aqui no caso também só tem um, né? Se fosse 20, então, ó, 20 TI, aí eu teria que pegar o quê? Ó, quem é TI e quem é 20. Ó, daí eu somaria esse daqui, esse aqui entraria na soma, tá? Aqui também, ó, TI 20 entraria na soma. TI 40 não entra na soma, né? E TI 20 entraria na soma, tá? Mas, como a minha função, ela pede quem é igual a 20 e quem é igual a t, o único que vai satisfazer dentro de C2 até C8 que é 20, tá? Aqui e aqui, tá? A gente tem lá, ó, aqui, aqui, esse outro aqui e esse também, né? Só que quem que é AT é aqui e aqui. O único que ao mesmo tempo é AT e é 20 é aqui, ó, tá? Esse valor só. Então, somente o 10.000 que vai ser somado aí. Ou seja, vai ser somado 10.000 com mais nada. Vai ser, então, o resultado da minha alternativa A, que é 10.000. Beleza? Então, ó, soma Cs. Somo de acordo com critérios aí. Beleza? Soma Cs também está sendo bastante cobrado por provas da CES Gran Rio. Então, fiquem de olho aí, tá? Não sabe, ainda não entendeu como funciona o Soma C ou Soma Cs? Vem aqui no canal do YouTube, na minha playlist de Excel, tem uma aulinha exclusiva de Soma C e Soma Cs com explicação e com questões também para você resolver, beleza? Dá uma olhadinha lá que é bem importante essa função aí, a gente saber como que ela funciona. Questão número 6. A célula D1 do trecho da planilha de Excel 365 a seguir foi preenchida com a fórmula soma, abre parênteses, soma de novo, de A1 até C1 e também o mínimo de A1 até C4 e o menor de A1 até C1, 2. O que que essa função aí está fazendo, né? Ela faz o seguinte, ó. Ele vai pegar, ele vai fazer a soma, ele vai somar então tudo que tem aqui, ó, a soma do resultado dessa soma aqui, com o resultado dessa função mínimo e com o resultado dessa função menor, tá? Vamos lá então. Só que ele faz o seguinte, ó, qual é o valor da célula D4 após ser copiado o conteúdo da célula D1? Ou seja, ele preencheu essa função aqui dentro de D1, ele vai mover lá para D4, tá? Então, ó, 1 mais 4, quanto que fica? 1 mais 4 não, né? 1 até 4, qual que é a diferença? É mais 3. Então, eu tenho que acrescentar mais 3 linhas aqui, tá? 3 linhas são 3 números aonde deixar. Então, ó, feito isso, como que vai ficar a minha função lá dentro de D4, tá? Lembrando, ó, eu vou ter que acrescentar nela aqui o quê? Eu vou ter que acrescentar 3 linhas aonde ele deixar acrescentar. Aonde que ele não deixa? Aonde tem o cifrão antes. No caso aqui, ó, eu tenho o cifrão antes desse 1, então não posso mexer aqui nesse número. Eu tenho o cifrão antes desse 4 aqui, ó, não posso mexer. E aqui, posso mexer tanto aqui nesse 1 quanto nesse 1 aqui também, tá? Mesma coisa aqui, ó, no A1 e nesse A1, beleza? Ô, professor, mas esse cifrão antes do C aqui, aí ele tá travando a coluna, tá? Então, ó, que eu não posso mexer nem na coluna e não posso mexer nem na linha, tá? Mesma coisa aqui, ó, não posso mexer nem na coluna e não posso mexer nem na linha. Se viesse, ó, o cifrão, ele só serve para manter fixo aquele valor que vem na frente dele, né? No caso que é o 4, no caso aqui o C, tá? Mantém fixo sempre, independentemente se eu copio, se eu arrasto pelo alço de preenchimento, tá? Então vai ser sempre C e vai ser sempre 4 aqui, beleza? Aqui mesma coisa, vai ser sempre C e vai ser sempre 1, certo? Então o que acontece, ó? Pode acontecer de vir assim, ó, cifrão, estou falando aqui, ó, do C1, né? Cifrão C, se tivesse 1, quem que ele está mantendo fixo? Somente o C e o 1. O 1 está livre, tá? Para ele manter os dois aqui ao mesmo tempo, tem que ser igual está aparecendo ali, ó. Cifrão C, cifrão 1. Aí quem que está fixo? Tanto o 1, né, que é a minha linha, tanto quanto a minha coluna. E se viesse assim, professor? Cifrão C, nossa, que C mais estranho, né? E o cifrão 1, né? Opa, cifrão C não, né? Só o C, tá? A minha letra C aqui. E o cifrão 1. Aí, no caso, ó, somente a linha 1. E a coluna C tá livre para movimentar, caso eu movesse ele entre colunas, beleza? Mas vamos lá, isso aqui foi só para explicar para vocês como funciona as minhas referências fixas aí, tá? Então, vamos lá, ó. Função D1, ela estava desse jeito. Como ela foi lá para D4, de D1 para D4, qual que é a diferença? O D continuou sendo D, então as letras não se alteram, né? As colunas não foram alteradas, mas os números era 1, foi para 4. De 1 para 4, qual que é a diferença? Mais 3. Então, todos os números, todas as linhas, eu tenho que acrescentar mais 3. Como que fica lá em D4, então? Ó? Ficou da seguinte maneira, tá? Soma, abre parênteses, soma. A era 1, ó. 1 mais 3. Tem cifrão antes aqui? Não tem, então posso utilizar. Ó. Ficou A4
E aqui, cifrão C, cifrão 1. Já posso copiar tudo, tá? Que tem o cifrão, eu já mando direto aqui, ó. Não preciso fazer cálculo nenhum. Mesma coisa aqui, ó. Cifrão C4, vai aparecer aqui, ó, cifrão C4, tá? E aqui, professor, A1. Beleza, 1 tem cifrão na frente dele antes aqui? Não. Então, 1 mais 3, né, que são as 3 linhas, vai ser A4. Mesma coisa aqui, ó. E esse A1, professor, 1 tem cifrão aqui? Não tem. Então, 1 mais 3, 4. E esse C, professor, C1? 1 não tem cifrão na frente, então 1 mais 3, 4. Beleza? Por isso que a gente faz essa alteração durante a movimentação, tá? Tudo que eu altero lá da minha origem para o meu destino tem que ser alterado também dentro da minha função, caso não haja cifrão, ou seja, onde é permitido. Então vamos lá, ó. Em D4, então ficou assim a função. Soma, a soma de A4 até C1 e o mínimo de A4 até C4 e o menor de A4 até C4. Qual o menor? Ó, aqui ele está falando para mim. Qual o menor eu quero? Lembra do menor e do maior? Sempre tem um intervalo e depois desse intervalo tem um ponto e vírgula com um número. Esse número identifica qual maior ou qual menor eu quero. No caso que eu estou utilizando o menor, então qual menor eu quero? O segundo menor valor, tá? Segundo menor valor entre A4 e C4, dos intervalos de A4 até C4, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro, ó, soma de A4 até C1. O que eu estou fazendo? Ó? A4 até C1. É a soma de todo mundo aqui, tá? Ô, professor, mas espera aí. Vai entrar aqui também o A1, o A2, o A3? Vai entrar, por quê? Ele fecha um quadrante, tá? Ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, início, ele vai sempre pegar aqui, ó, qual que é a minha menor linha e qual que é a minha menor coluna. A menor linha é a 1 e a menor coluna é a A. E qual que é a minha maior linha? A 4. E qual que é a minha maior coluna? A C. Então, ele faz esse quadrante, ele sempre fecha o quadrante, tá? Não é que o intervalo começa aqui, ele vai pegar daqui e aqui e ele vai excluir, tá? Ele fecha o quadrante, cuidado, que às vezes a gente roda nessa daí, tá? Ele vai fechar o quadrante então, beleza? Então, ó, qual que vai ser o valor da minha soma aqui, ó? Se eu somar todos esses valores aqui, ó, bater no olho assim agora de cabeça, fazendo aqui deu 66, tá? Nossa, professor, só bichão mesmo, hein? Não, tá? Eu já tinha feito antes, mas na hora da prova lá, imagina, tudo isso de número, é a última questão da prova. Você vai lá ter que somar tudo isso daqui, tá? Sacanagem, então cuidado aí com o Excel, não deixa eu fazer por último não, tá? Então vai lá, ó, soma de todo mundo aqui deu 66, tá? O mínimo de A4 até C4. De A4 até C4 é esse valor, ó, começa no A4 e vai até o C4. 4, 6 e 7, qual que é o menor? 4. Mínimo sempre o primeiro menor, tá? Aqui ele não tem opção de escolha, é sempre o primeiro, tá? Mínimo sempre o primeiro menor, máximo sempre o primeiro maior. E o menor de A4 até C4, qual menor? O 2. De A4 até C4 é o mesmo intervalo lá. Quem que é o segundo menor valor? O primeiro menor valor é o 4, o segundo menor valor é o 6. Então vai dar 6 aqui, ó, né? Então vai dar, ó, 66, ele quer fazer a soma, né? De 66 com 4 e com 6. A soma de 66 com 4 e com 6 vai dar para mim 76, tá? Então, a alternativa correta aí, alternativa D, 76, beleza? Essa função aqui, essa questão, a hora que você bate o olho, você já não quer resolver, né? Porque olha o tamanho dessa função aqui, tem soma, mínimo, menor, tem cifrão, meu Deus, professor, não sei, tá? Mas vamos por partes, sempre que for uma função muito grande, a gente tem que ir dividindo ela por partes e resolvendo, porque às vezes ela é só tamanho, tá? Que nem aqui não era difícil, aqui a gente vai achar uma soma, vai ter que fazer uma outra soma, é um mínimo e um menor, tá? São os cálculos básicos simples do Excel, é funções básicas, tá? Então, a alternativa correta aí, a alternativa D, 76. Próxima questão. A figura abaixo reproduz de forma ampliada um botão representativo de um recurso do Microsoft Word 365 em português. Qual é o papel do recurso representado? Uma figurinha, né? Que é o que um desenho de uma montanha, um solzinho, e o globinho da internet aqui, tá? Isso daqui é o quê? Cria um hiperlink para uma área do próprio documento? Não. Abre o navegador Edge para acesso à internet? Também não. Encontra e insere imagens de várias fontes online no documento? Fechou. Isso aqui é uma imagem estática, né? Ele quer uma imagem que eu pego ela da internet. Então, a alternativa correta da 7 aí é a alternativa C. Posso, professor, colocar imagem da internet direto no Word 365? Pode. Posso colocar vídeo também? Pode, tá? Ele deixa a gente pesquisar de maneira online aí. D. Localiza e insere vídeos de fonte online no documento. Não, ó. Vídeo, ele faz como se fosse aquele filme antigo, né? Ele deixa aqui, ó, as capturas de imagem, ele faz aquele bonitinho, aquele rolinho de filme, tá? Aí não tem nenhuma imagenzinha, só o rolinho de filme e o símbolo da internet.
E E, insere imagens arquivadas do computador. Se fosse do computador, ao invés do globo da internet, estaria desenhado um monitorzinho aqui representando um computador. Então, a alternativa correta da 7 aí, alternativa C. Encontra e insere imagens de várias fontes online no documento. Questão número 8. Qual a extensão, formato de arquivos padrão no Microsoft Office PowerPoint 365, sendo executado de maneira online através do navegador padrão do Windows, ou seja, do Edge, quando ele é salvo em um computador através da opção baixar uma cópia? Baixar uma cópia é a mesma coisa que se eu estivesse salvando o padrão no offline. Então, qual que é o formato de arquivos padrão do PowerPoint 365? PPTX, né? A partir de 2010 para frente, o PPT se torna PPTX. PDF são os arquivos do Adobe Reader, RTF, Rich Text Format, arquivos padrões do WordPad, apesar que o Word 365 a gente também consegue salvar, mas por padrão no Word 365 é DocX, tá? Então RTF é do WordPad, XLX, arquivos do Excel a partir do 2010, beleza? Então a alternativa correta da 8 aí, alternativa B. Questão número 9. Desde o surgimento das primeiras redes de computadores e principalmente após a difusão do uso da internet para desenvolvimento dos negócios corporativos, a segurança da informação tornou-se uma preocupação constante dos gestores de tecnologia da informação. Dentre as diversas políticas de segurança implementadas, a manutenção de softwares antivírus atualizados é de grande importância. Por quê? Por que é importante a gente ter um software antivírus atualizado? Alternativa A, porque ele permite o acesso às informações necessárias, mas evita instalações mal intencionadas? Fechou! É basicamente isso que o antivírus faz, tá? Ele permite com que eu acesse arquivos que eu tenho, que são necessários, tá? Mas quando eu quero fazer alguma coisa que ele já... Opa, isso aqui é um pouquinho aquém do que um programa faz de comum, tá? Ele tem algum código malicioso aqui dentro que faz alguma captura, que está indo para algum lugar aqui, está tentando me dar alguma permissão que você não pode. Então, uma instalação mal intencionada. Ele consegue evitar sim, assim como bloquear e excluir esses arquivos mal intencionados aí, essas instalações mal intencionadas, beleza? Então, a alternativa A já está correta, mas vamos ver a B. Mapeia todo o tráfego de rede, permitindo o gerenciamento dos acessos e conteúdos. Aí, ó, mapear tráfego de rede faz a parte do nosso firewall, tá? Ele faz o controle de rede aí. Além de a gente também tem IDS e IPS que faz esse controle aí de acesso, né? Ele consegue fazer o mapeamento e só que o IDS e o IPS ele permite assim o gerenciamento, por exemplo, ele vai identificar alguma intrusão, tá? IDS, IPS de intrusão. Então a B seria mais mesmo o firewall. C. Fiscaliza o tráfego dos usuários na rede, permitindo sanções administrativas. Também parte do firewall, fiscalizar tráfego de rede, tá? Sanções administrativas, aí já é parte de SI, outros documentos. Coordena o envio e recebimento de mensagens, otimizando os recursos de hardware, não, tá? E monitora o conteúdo das informações, bloqueando o uso impróprio de dados confidenciais. Aí a gente está fazendo o quê, ó? Essa parte de monitoramento seria mais a parte de gerenciamento de arquivos em segurança da informação, tá? Então, a alternativa correta é um antivírus, ele permite o acesso às informações necessárias, mas evita instalações mal intencionadas. A alternativa correta aí, alternativa A. Questão número 10. Uma equipe está desenvolvendo uma ferramenta de análise de dados para obter informações sobre hábitos de compra de clientes de uma cadeia de armazéns. Essa ferramenta deve prever os impactos que o aumento de impostos podem causar nas compras, se esses ultrapassarem o valor de 10% do custo operacional, com base na análise de padrões existentes na base de dados. Nesse caso, a análise de dados feita por essa ferramenta aqui ele já deu para mim o que é, ó, tá? Ele deve prever, tá? Então vai prever alguma coisa, ele está prevendo os impactos dos aumentos de impostos para causar se, ainda ó, prevendo de acordo com uma condição. A condição se esses ultrapassarem o valor de 10%, ou seja, se os impostos ultrapassarem o valor de 10% do custo operacional. E ainda com base em padrões existentes, tá? Aqui ele já me deu praticamente uma descrição completa do que é uma análise preditiva, tá? Preditiva, ela está fazendo o quê? É uma previsão, ele está prevendo de acordo com um critério, se acontecer alguma coisa, tá? Que senão ele não tem como prever também e ainda utilizando padrões existentes. Então, essa é uma análise preditiva. A anamnese é uma análise, por exemplo, alguma coisa que o médico te dá, tá? Uma anamnese. Descritiva, ela vai fazer descrição de alguma coisa, tá? Ó, tô descrevendo esses dados como isso e isso. Prescritiva, tô te prescrevendo que você faça isso, tá? Então, eu vou te recomendar alguma coisa, recomendações, tá? E a diagnóstica, aí ela faz de causa ou efeito, né? Para destrinchar alguma coisa. Então, ó, essa aqui teve uma causa, né? Isso aqui me causou isso, né? Uma análise que já vem de dados que aconteceram. Então, ó, diagnóstico, aconteceu isso, porque aconteceu isso daqui, aí teve esse problema, esse diagnóstico. Aí aconteceu essa outra coisa, esse outro problema, beleza? É um diagnóstico do que já aconteceu, tá? Então, a alternativa correta da 10 aí, a alternativa D, preditiva, certo?
Essas foram as 10 questões aí do nosso simulado número 4 de revisão do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Se você também quer pedir alguma sugestão, quer pedir algum conteúdo diferente, pode pôr aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal que ajuda bastante. Se você é uma pessoa que gosta de fazer, uma oportunidade muito legal. Você gosta de fazer essas questões, os simulados todos em PDF, eu tenho aqui uma oferta muito legal para você, tá? Uma condição especial para quem é assinante do nosso canal, que está com um desconto muito bacana em mais de 250 questões, tá? Então tem lá um compiladão com as 120 melhores questões de informática e mais de 15 simulados para vocês resolverem, tá? Tudo gabaritado, também com apoio em vídeo, tá? Então é muito bacana que vocês podem lá resolver no papel, fazer suas anotações e resumos. E se você é uma pessoa que gosta de trabalhar através dos slides para fazer suas anotações, seus resumos também, tem uma condição muito legal com todo o conteúdo aqui do Estude Info, tá? Então tem lá mais de 190 slides, você vai ter conteúdos de Windows, de Linux, de PowerPoint, de Word, de Excel, de teclas de atalho, a parte nossa de malware, a parte de segurança, tá? Toda essa parte também de pesquisa no Google, de internet, de protocolos, todos esses slides disponíveis para vocês por uma condição muito especial. Então são dois materiais que são essenciais para quem gosta de estudar, para quem gosta de fazer resumo e para quem quer rever no papel, fazer suas anotações, beleza? É muito importante para quem está em reta final aí do Banco do Brasil, né? Ou algum outro concurso, que tenham esses materiais em mão, que você tem muito mais chance de você conseguir fazer seus resumos e memorizar mais aí o nosso conteúdo de informática, que é muito importante, muito diferencial na hora da sua aprovação, beleza? Vejo vocês nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links para vocês fazerem a aquisição desses materiais estão aqui na descrição do vídeo também, juntamente com os links do grupo do WhatsApp e do Telegram, que eu espero vocês lá. Bons estudos, vejo vocês nas próximas aulas e bora gabaritar a informática.